quero contar hoje como que eu comecei a jogar futebol e como que eu tive a primeira, né? Como foi a primeira participação minha e esse contato com o futebol, com o esporte profissional. Foi em Campinas, no Guarani. Eu vinha do vôlei, né? Que eu jogava basquete, atletismo e jogava na minha cidade, lá em Capivari, no Amador. Eu com 14 anos, né? muito jovem ainda. E o Eduardo Basso era um cara que é amigo da família, da idade do meu irmão, né, mais velho, e nós jogávamos no mesmo time lá em Capivari. E um dia ele falou: olha, eu conheço o pessoal lá de Campinas, né, do Guarani, conheço o diretor e vou arrumar uma peneira para você fazer. Você quer? Topa? Claro, né? Com certeza. Eu fiquei uma semana sonhando com aquilo, esperando, né, aquela chance, aquela oportunidade, e era tudo novidade, né? Era tudo diferente. Eu ia para Campinas jogar vôlei, mas já estava acostumado com o ambiente, né? Eu jogava como profissional o vôlei, e fazer um teste era uma coisa que eu não imaginava, não tinha noção de como seria, né, um teste para goleiro. E quando eu cheguei no Brinco de Ouro, tinha por volta de 200 garotos lá, todo na frente, né, com a sua chuteirinha nas costas, mochilinha, né, pessoal todo do interior. E fiquei lá esperando, aí chamaram, né, eu lembro que chamaram o meu nome, quem é goleiro? E tinha por volta de uns 10 goleiros nesse dia. E eu fui lá sem saber, sem imaginar o que poderia acontecer. Nós fomos para Paulínia, uma cidade próxima ali de Campinas, era onde o Guarani treinava, principalmente o Amador, e foi feita a peneira. Fiquei lá, fiz, né, um jogo, um jogo de 30 minutos, tive uma participação, lembro que tive uma participação boa, mas não sabia cair, eu sabia agarrar a bola, né, porque como eu vinha com esse treino do vôlei, eu tinha boa impulsão, por causa do atletismo também, né, tinha boa resistência, mas eu não tinha noção da técnica de jogar no gol. Mas quando terminou o treino, voltei para o Brinco de Ouro no final da tarde, para trocar de roupa, voltar para Capivari, né, com os meus amigos que estavam esperando. Eu lembro que o Zé Duarte me chamou, o falecido Zé Duarte. Ele me chamou junto com o Sidney Poli, né, que era o treinador de goleiro, o falecido Sidney Poli também, e foi o cara que eu aprendi a admirar, né, nesse período do Guarani, que me ensinou muito, né, esse treinador de goleiro, que eu vou depois falar um pouquinho mais dele. Mas nesse primeiro momento, é claro que eu estava muito tenso, né, muito preocupado com o que eu ia receber de resposta, né, após o treino. E o Zé Duarte, eu lembro muito bem, me chamou lá no campo, né, no vestiário do Brinco de Ouro, do profissional, e estava toda a comissão reunida. E aí o treinador era o Roberto Lazzaretti, né, o seu Roberto, um treinador que me ensinou muito também. E o Roberto me levou até o Zé Duarte e falou: olha, está aqui esse garoto, um goleiro, tem futuro, é alto, nós não temos um goleiro assim, só que ele precisa perder um pouco de peso. Claro, eu não era um atleta, eu era um cara que gostava, né, da posição, jogava no gol, e eu tinha problema de peso, né? E aí o Zé Duarte mandou, eu lembro até hoje, foi um desespero muito grande. Eu tenho um trauma muito grande de balança, porque o Zé Duarte falou: fica só de sunga aí, sobe na balança que eu quero ver, né, o teu peso. Aí eu subi na balança, todo tímido. Aí ele desceu, ele apertou minha barriga assim, falou: olha, precisa perder peso para ser goleiro, ser um atleta. E olha que isso aí me serviu muito bem naquele período, né? O Zé Duarte queria que eu perdesse peso e junto com o Sidney Poli, o Roberto Lazzaretti, eles fizeram um planejamento e queria que eu em 15 dias, né, começasse a treinar, né, treinamento intensivo, que fosse todo dia para Campinas, porque eu morava em Capivari, eu estudava na parte da manhã,
pegava o ônibus, ia para Campinas e ia treinar em Paulínia. Quando voltava à tarde, chegava em casa 9 horas da noite lá em Capivari. E no dia seguinte a rotina era a mesma. Isso foi durante 15 dias. Por que essa necessidade? Por que o Sidney Pollack entrou na minha vida? Né? Porque ele abraçou, né, essa causa, né, com o Zé Duarte de fazer o ZERT, né, perder peso e investir, né, no meu trabalho, né, e achar que eu ia mesmo ser um goleiro. Claro que sem o sonho de ser um goleiro profissional ou ser um goleiro da seleção brasileira, mas era para aquela necessidade. E aí eu fui convidado eu fui inscrito, na verdade, né, fui inscrito num campeonato em Presidente Prudente, que estava para começar, e o Roberto Lazzaretti acabou, né, me levando e foi maravilhoso, porque tinham 24 equipes disputando, né, do estado de São Paulo, né, como a Juventus, estava lá Palmeiras, e mais São Paulo, os pequeninos do Jockey, que era muito, né, tinha times muito bons, Ponte Preta e os times do interior, né, então eram 24 equipes. Nós ficamos lá na cidade, Presidente Prudente, durante 2 semanas, e foi para mim acho que a maior conquista, né, uma das maiores, né, além de começar no Guarani e começar, né, era uma peneira, de repente eu virei, né, um atleta ali e comecei a aparecer, pegando pênalti, goleiro menos vazado da competição, e fomos campeões, né, desse torneio. Então quando eu voltei para o Guarani, aí começou toda a minha história, né, o Zé Duarte me chamou novamente, e aí fui treinar um pouco como profissional, mesmo tendo 15 anos de idade, em 1980. Eu treinava como profissional, porque o Sidney Pollack dava treino para o profissional, então ficava lá o Gilberto, né, que era o Giba, o outro goleiro, depois tinha o Sidmar, aí veio o Wendel, eram os goleiros que estavam naquele período. O Sérgio Neri, né, que chegou depois para assumir a equipe de júnior, e eu acabei sendo reserva também do Sérgio Neri, participando de duas Taças São Paulo naquele período, que era fantástico, mesmo tendo 15 anos de idade. E eu acho que foi essa minha grande peneira, né, minha grande responsabilidade e a grande oportunidade que eu tive para começar no futebol como goleiro. E foi maravilhoso essa oportunidade, e jogar em Presidente Prudente me abriu as portas, né, para o futebol, e eu comecei a entender mais esse período. Eu tinha 1,85 m quando fui fazer o teste, pesava 96 kg, e depois de 6 meses, quando terminou o ano, que eu fui morar em Campinas, no Guarani, e estudar também em Campinas, eu estava com 85 quilos, né, com 86, eu já era um atleta que consegui permanecer até dezembro de 82 no Guarani. E depois eu vou contar como que eu saí do Guarani, fui parar no Palmeiras, né, como que eu fui mandado embora, o porquê que eu fui mandado embora do Guarani. Mas essa é uma outra história que eu quero contar também com mais tranquilidade para todos, que é muito, muito interessante, e deu certo o destino, né, da minha vida. Esse começou aí, essas coincidências da vida. Grande abraço a todos, se inscreve aí no canal, no YouTube ZET1. Valeu, até a próxima história.